Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Demian, do Hermann Hesse, ou Hesse, se eu não me engano, a pronúncia em alemão é Hesse mesmo. Esse é um livro super curto, é aquele tipo de livro que te dá a falsa sensação de que você está lendo uma coisa rapidinha de ser lida e tudo mais, mas, gente, é o tipo de livro que a cada parágrafo você precisa pensar e digerir aquilo que você acabou de ler, sabe? Esse livro aqui então foi publicado em 1919 e pelo que eu entendi, né, esse aqui então foi o primeiro livro do autor que eu li. O Demian abre então uma fase mais madura dos escritos do Hermann Hesse. Ele começa a sua carreira como poeta e depois ele passa para a prosa. Segundo Otto Maria Carpo, aqui nesse livrinho de literatura alemã, História Concisa da Literatura Alemã, aliás, ele vai contar um pouquinho sobre o Hermann Hesse e ele vai dizer que o autor começa então como poeta, depois ele passa durante bastante tempo escrevendo alguns romances meio água com açúcar, até publicar então o Demian, e depois ele escreve Siddhartha, O Lobo da Estepe, que me parece que é o livro mais conhecido dele, e o Carpo considera como sendo sua obra-prima um livro chamado O Jogo das Contas de Vidro, O Jogo das Pérolas de Vidro, mas se não me engano tem essas duas traduções. E aqui nesse panorama da vida do autor, o Carpo vai contar pra gente que o Hermann Hesse foi um jovem assim meio da pá virada mesmo. Então, os pais eram muito religiosos, eles eram missionários, eles foram à Índia como missionários. Então ele cresceu naquela tradição bem cristã mesmo, e ele vai se rebelando aos poucos. O Carpo conta pra gente, inclusive, que ele fugiu de um casamento, na verdade ele já estava casado com a moça e aí ele abandona a esposa. Ele é alistado na Primeira Guerra Mundial e se rebela contra o militarismo, é considerado um fugitivo de guerra, é procurado como traidor da pátria, sabe? Umas coisas meio pesadas aconteceram com ele. E esse livro aqui, quando surge, ele é abraçado pela juventude daquela época, porque esse aqui é um livro considerado como um grande representante da juventude alemã do início do século XX. E é um livro realmente excelente, você precisa considerar lê-lo em algum momento da sua vida. Mas então, Demian, na verdade, tem um subtítulo, a História da Juventude de Emile Sinclair. Então esse livro aqui é contado em primeira pessoa, quem conta a história é o Emile Sinclair, e ele começa a narrativa então lembrando ali da primeira infância, depois a pré-adolescência, a juventude, enfim, a gente vai acompanhando o desenvolvimento do Emile Sinclair até chegar um momento ali em que ele vai se alistar na guerra também. Então, no começo desse livro, o Emile conta pra gente, por exemplo, que ele era um garoto muito protegido ali naquela família, a vida dele inteira era aquele lar, não é? O convívio familiar, a escola, as irmãs, enfim. Ele se sentia muito protegido, até que um belo dia ele está, então, conversando com os amigos dele, e naquele momento ali no grupo estava presente também um garoto um pouco mais velho do que eles, considerado um cara até meio perigoso e tal, então eles estavam se sentindo meio descolados, tendo aquele garoto ali junto com eles. E aí você tem aqueles garotos conversando, contando vantagem, aquela coisa toda, e o Emile se sente então no dever, né, de participar ali daquela conversa, e ele acaba então inventando uma história. Ele vai inventar que quem roubou as maçãs ali da fazenda do vizinho, na verdade foi ele. E aí, conforme ele vai notando que os meninos não estão acreditando na história dele, ele vai inventando mais detalhes, e aí a coisa vai ficando mais verossímil mesmo. Chega um momento em que as crianças realmente acreditam que ele é o responsável pelo roubo das maçãs, até que aquele garoto mais velho acaba chamando ele pra conversar num cantinho e diz assim: então, legal, né? Foi você então que roubou as maçãs. Muito bem. Então é o seguinte, se você não fizer tudo o que eu mandar, se você não me trouxer dinheiro e etc, eu vou contar pra todo mundo que foi você que roubou as maçãs. Vou contar pro dono da fazenda, vou contar pros seus pais, pros seus professores, eles estudam na mesma escola, né? Então a situação começa a ficar bem complicada pro lado do Emile. Ao invés dele admitir, né, que aquilo era uma mentira, ele inventou aquela história toda, na verdade ele trava, mantém a mentira, e aí ele começa então a sofrer todo tipo de abuso desse garoto. Então primeiro ele pede uma quantia de dinheiro que o garotinho não tem, ele vai acabar roubando um cofrinho que é dele, mas é a mãe que cuida, fica na cômoda dela e tudo mais, então ele acaba roubando essas moedas desse cofrinho pra dar pro garoto, e aí a coisa só vai piorando, até chegar um momento em que esse garoto vai pedir pra ele um encontro com a irmã dele. Aí ele sente que aquele é o momento do basta, mas ele ainda não consegue fazer nada. E assim, o interessante da gente acompanhando esses capítulos é que assim, a gente vai sentindo a angústia do Emile Sinclair também. Ele vai contando pra gente
gente os sonhos que ele tinha com aquele garoto, ele vai contando sobre os ataques de ansiedade que ele tinha, sobre as modificações que ele foi sofrendo por conta daquele abuso que ele vinha sofrendo. Então assim, ele já não era mais o garoto dócil que os pais conheciam, ele começa a fazer algumas malcriações, ele se torna uma pessoa completamente diferente daquele garotinho dócil que ele era antigamente. Os pais começam a achar que ele está doente, coisas do tipo. Então o convívio familiar dele vai piorando também. Até que um belo dia surge um aluno novo na escola, que é então o Demian, do título do livro. E assim, gente, é difícil até de caracterizar o Demian, descrevê-lo e tudo mais. Então eu vou caracterizá-lo como sendo uma pessoa muito carismática. Quando o Emil tenta descrever o Demian pra gente, ele vai dizer que o Demian parece uma pessoa mais velha do que ele é. Na verdade, ele é até um pouco mais velho que o Emil também. Mas eles acabam fazendo algumas matérias juntos, como por exemplo a aula de religião. E por algum motivo que a gente só vai descobrindo conforme a leitura vai correndo, o Demian se interessa muito pelo Emil Sinclair. Então ele começa a puxar conversa, começa a querer ajudar o Emil de alguma forma, porque ele nota que o menino está passando por algum perrengue, mas o garoto não quer contar no primeiro momento o que é que está acontecendo, até chegar o dia em que o Demian vai então insistir e o Emil vai contar pra ele o que está acontecendo. E Demian vai lá e salva a pátria, entendeu? A gente nunca fica sabendo exatamente o que foi que ele disse pro garoto que vinha abusando do Emil. Se ele fez algum tipo de ameaça, a gente não fica sabendo, mas a gente sabe o principal, que é ele resolveu ali a parada. A partir daí o Emil vai passar então a admirar muito mais o Demian. E o Demian acaba se tornando então como se fosse um guru ali, sabe? Conforme a leitura foi correndo, eu comecei a achar que o Demian é uma alma antiga presa no corpinho de uma criança, sabe? Então ele demonstra uma sabedoria, ele é ponderado, ele é cuidadoso com aquilo que ele diz, ele incita a curiosidade do Emil, não só na questão religiosa, né, como eu falei pra vocês, eles, né, estão na mesma turma de religião na escola, mas a gente vai notando que o Demian tem muito a ensinar pro Emil e que o Emil, de alguma forma, tem alguma coisa em comum com o Demian. Não é à toa que esse garoto se interessou tanto por esse garotinho. E aí a gente vai acompanhando férias escolares em que os dois meninos vão ficar bastante tempo sem se ver. Depois que eles se formam no colégio também eles vão perder contato, mas eles vão se reencontrar sempre em momentos chaves, digamos assim, da vida do Emil. Então quando ele menos espera, mas quando ele mais precisa, o Demian aparece. E essas aparições, digamos assim, do Demian são sempre para fazê-lo enxergar alguma coisa errada que ele está fazendo ou para mostrar um caminho diferente pro Emil. Então o Demian acaba sendo meio que uma figura que vai ajudar a formar o caráter do nosso narrador. Existe um momento ali em que o Demian sai de cena durante muito tempo, alguns anos, e por acaso ou não, ele acaba encontrando com outra figura que também vai servir meio que de tutor pra ele, que é também um cara mais velho, que toca órgão numa igreja e tudo mais, só que esse cara ele tem uma vida assim mais mundana. Então, uma das reflexões que o Demian e esse cara também vão trazer pro Emil e por consequência pra gente também é a questão da forma como a gente enxerga o mundo. Então o narrador vai dizer, por exemplo, que existe o mundo luminoso, que seria então aquele mundo todo protegidinho da sua família, aquela vidinha regrada em que os adultos vão resolver todos os seus problemas. Então toda vez que ele se lembra do mundo luminoso, ele acaba se lembrando da casa da família dele. Mas existe também um mundo sombrio, que seria então aquele mundo dos problemas da humanidade, digamos assim. Então, por exemplo, a primeira vez na vida em que o Emil entra em contato com esse mundo sombrio é quando ele conta aquela mentira pros amiguinhos e passa a ser atormentado por aquele garoto mais velho. E tem toda uma questão religiosa muito interessante aqui nesse livro, né, que vai ser trazida para o Emil pelo Demian. Então existe esse deus chamado Abraxas, que teoricamente seria então mais completo do que o deus cristão, porque ele traz nele mesmo o lado iluminado e o lado sombrio. Então existe toda uma quebra de paradigma que vai acontecendo com esse garotinho que cresceu ouvindo, né, sobre Deus cristão e tudo mais, para repensar sua vida em termos religiosos também. Então esse aqui é um livro que faz parte então do que a gente chama de romance de educação. Seria então um braço do romance de formação. O que acontece? Aqui no Demian, que é um romance de educação, a gente tem essa questão de olhar para dentro de si mesmo quando você precisar resolver algum problema. Então isso seria, na verdade, uma ferramenta que o Emil vai adquirir aqui ao longo de toda a jornada dentro desse romance aqui, que é o Demian. Então esse aqui é um livro bem forte sobre autoconhecimento.
E esse livro também acaba tendo um forte teor psicanalítico, eu diria, né? No texto de apoio da própria edição que eu tenho aqui, que foi traduzida pelo Ivo Barroso, o próprio Ivo Barroso escreve um pós-fácil bem bacana, no qual ele vai dizer o seguinte, olha só. O livro reflete, obviamente, a tendência do introduzir na literatura a doutrina de Freud, que estava na ordem do dia e da qual Hessa era um apaixonado estudioso, tendo-se posto, inclusive, aos cuidados do Dr. J.B. Lang, psicanalista de Lucerna, quando vítima de crise de neurastenia que lhe sobreveio após a Primeira Guerra Mundial. Aí olha só, daí a presença constante do onirismo na obra, de um certo entrelevado complexo de Édipo. Aqui no livro, inclusive, né, sobre essa questão do complexo de Édipo, a gente tem uma parada de transferência que vai acontecer com o Emil, na verdade, com relação à mãe do Demian, que se chama Eva, veja só você. Nesse livro aqui, ó, O Escritor e Sua Missão, o Thomas Mann escreve um texto bem enaltecedor, eu diria, né, em decorrência do 70º aniversário do Hermann Hesse. Então ele vai se desdobrar em elogios aqui ao Hesse, vai falar bastante sobre a importância dos livros da maturidade do Hermann Hesse também. E sobre o Demian, o Thomas Mann vai dizer o seguinte, ó. É inesquecível o efeito eletrizante desencadeado logo após a Primeira Guerra Mundial pelo Demian do misterioso Sinclair, uma obra que, com uma precisão assustadora, acertou em cheio o nervo da época, arrastando toda uma juventude para o encantamento agradecido, uma juventude certa de que o mensageiro da sua vida mais profunda surgira de seu meio, quando era um homem já de seus 42 anos a lhes dar o que necessitavam. Então olha só, como o Thomas Mann era um fugitivo de guerra, um traidor da pátria e coisas do tipo, ele não podia publicar seus livros com o seu nome. Então na Alemanha os livros dele eram assinados por Emil Sinclair. Então daí a gente já tira uma ideia, né, do teor autobiográfico desse livro. Eu, como leitora, tendo a me apegar bastante a crianças problemáticas, né? Então, assim, a gente sabe desde o início, pelo tom da narração, que o narrador já é adulto lembrando da infância. Então, quando ele começa a contar todo o problema que ele teve quando criança, por conta daquela mentira e tudo mais, gente, simplesmente não dá pra largar esse livro enquanto o garoto não estiver bem. E o livro é permeado de frases de efeito, é aquele tipo de livro que, se você não tomar cuidado, você vai rabiscar o livro inteirinho, vai querer anotar e memorizar todas as frases. Então tem algumas coisas interessantes aqui sobre aquela coisa do para nascer você precisa, na verdade, destruir o mundo. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é aquela questão de que para você se desenvolver enquanto indivíduo, você precisa em algum momento deixar para trás ali os ensinamentos da família e seguir o seu próprio rumo para encontrar ali o seu eu verdadeiro, não é mesmo? E o livro vai caminhando assim para uma coisa meio maluca. Então teve alguns momentos ali mais pro final da história em que eu precisei reler aqueles capítulos com calma, principalmente o capítulo da Eva. Outra discussão muito interessante que é levantada aqui nesse livro é a questão da necessidade que o ser humano tem de pertencer a grupos. Então, às vezes, as pessoas acabam até se obrigando a participar daqueles grupos porque vai ser bom pra elas, enfim. E o Demian tá aí, né, pra ensinar pro Sinclair e pra gente também que vai ler esse livro que o seu desenvolvimento pessoal é muito mais importante do que o pertencimento a determinados grupos. Então é isso, é um livro maravilhoso. Eu me lembro que as minhas irmãs tiveram que ler esse livro aqui pra escola. Então, assim, até, sei lá, meados da década de 90, alguns colégios particulares de São Paulo, pelo menos, encaixavam esse livro aqui na grade deles. Não sei se algum colégio ainda pede a leitura desse livro, mas enfim, é uma leitura que pode ser bastante importante para jovens em formação, sim. E se você já passou dos 30 como eu, fica a dica aí pra você. Vou deixar o link lá embaixo de onde você pode encontrar esse livro. É uma daquelas leituras que parecem ser tranquilas, né, porque o livro é fininho, mas que vão te trazer muito conteúdo, muito pano pra manga. É um livro denso, permeado por questões filosóficas. Então, assim, livrão, gente. Fica aí a dica pra vocês. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.